Tem dias que parece que a vida virou uma avalanche. Você olha em volta e tudo está fora do lugar. Compromissos esquecidos, rotina embaralhada, pensamentos bagunçados. A gente tenta respirar fundo, colocar as ideias no lugar, mas é como tentar arrumar uma sala cheia de papéis, voando com as janelas abertas. E quando a confusão se instala, a primeira coisa que ela leva embora é a paz. Parece exagero, mas não é. A falta de organização vai silenciosamente drenando nossa energia e nossa vontade de seguir em frente. E sabe o que é mais comum? A gente achar que está sozinho nessa sensação. Mas não está. Muita gente anda sentindo que perdeu o rumo, que está afundado numa rotina onde o urgente engole o importante. O que precisa ser feito fica para depois, porque o que grita mais alto acaba tomando conta do nosso tempo. E a gente se vê preso num ciclo de correr atrás do que está pegando fogo, enquanto nossos sonhos, nossos planos, nossas metas vão ficando esquecidos, empoeirados num canto da alma. Mas calma, essa bagunça interna e externa não é o fim da linha. Na verdade, pode ser o início de algo muito maior se você decidir assumir as rédeas. A chave está em começar pequeno, mas com presença. Porque não adianta só fazer listas, traçar metas mirabolantes ou jurar que vai mudar tudo de uma vez. O segredo é dar o primeiro passo, simples assim. Um passo de cada vez, com consciência e intenção. E tem um detalhe que pouca gente comenta. A zona de conforto não é sua inimiga. A gente ouve por aí que ela é o vilão da história, que devemos fugir dela como se fosse um buraco negro que engole nossos sonhos. Mas não é bem assim. A zona de conforto pode ser, na verdade, a sua base, a sua raiz, o espaço onde você se recupera, se cuida e se fortalece antes de seguir para o novo. O problema não está em estar ali, mas em se acomodar a ponto de esquecer que há caminhos novos para explorar. Pensa no alpinista. Ele não vive no acampamento base, mas também não ignora sua importância. É dali que ele parte, e é para lá que ele volta quando precisa se recuperar. O mesmo vale para você. Não precisa destruir tudo ao seu redor para provar que está crescendo. Crescimento de verdade acontece quando você entende que não precisa ir do 8 ao 80. Pode ser aos pouquinhos, no seu tempo, respeitando sua história. Não se trata de sair correndo sem direção, nem de se jogar num mar de mudanças só para sentir que está se mexendo. Se trata de fazer escolhas conscientes, mesmo que desconfortáveis. Porque crescer não é correr desesperadamente para longe do que é familiar. É expandir o que já existe. É olhar com carinho para o que você construiu e perguntar: como posso tornar isso ainda mais verdadeiro para mim? Aliás, sabe aquela ideia de que tudo precisa doer para ter valor? Que só se aprende com sofrimento? Pode esquecer. A dor faz parte da vida, claro. Mas o sofrimento como ferramenta de crescimento não é uma regra. Dá para crescer com leveza, com amor, com gentileza. Dá para aprender escolhendo desafios e não sendo empurrado para eles. Quando você escolhe sair um pouquinho da rotina, enfrentar algo diferente, mesmo que seja só levantar um pouco mais cedo ou mudar um hábito pequeno, isso já é treino. É aí que começa a transformação de verdade. Não precisa esperar a vida te forçar. Porque quando ela decide tirar você da zona de conforto na marra, geralmente dói mais. Agora, quando é você que escolhe, que diz: ok, vou tentar isso aqui, mesmo que me dê um frio na barriga, o impacto é completamente diferente. Você cresce com mais firmeza, com mais confiança em si mesmo. E tudo isso vai se consolidando nas pequenas atitudes. Aquela decisão de dizer o que sente, quando seria mais fácil se calar. De dar um passo fora da rotina, mesmo que ninguém esteja vendo. De escolher o que é certo para você e não o que parece mais confortável no momento. Essas micro-escolhas são silenciosas, mas moldam quem você é. Então, em vez de se cobrar grandes revoluções ou mudanças radicais, que tal começar pelas pequenas coisas? Porque é nelas que está escondida a verdadeira força.
A transformação duradoura não vem dos fogos de artifício, mas do trabalho calmo e constante no silêncio do dia a dia. E antes de continuar, me conta, você sente que está na sua zona de conforto agora? E como seria usar esse espaço como ponto de partida e não como prisão? Me escreve aí nos comentários. Quero muito saber como você enxerga isso, porque essa troca ajuda não só a mim, mas a todos que leem também. Agora que a gente já conversou sobre o valor da zona de conforto e sobre como a mudança não precisa ser radical, quero te levar para outro ponto que muitas vezes é deixado de lado: o poder de agir, mesmo sem estar com vontade. Sabe aqueles dias em que tudo dentro de você pede para ficar parado, para adiar, para não mexer em nada? Pois é, são justamente esses dias que mais definem quem você está se tornando. Não importa o quanto você sonhe, nem quantos cursos faça, quantos livros leia ou quantas ideias geniais você tenha. Tudo isso é lindo, mas sem ação não passa de potencial adormecido. O que realmente transforma a nossa vida não é a empolgação de planejar, mas a coragem de executar. A diferença está entre querer e fazer. E é no fazer, mesmo cansado, mesmo desmotivado, mesmo sem certeza, que você começa a desenhar a vida que deseja. Aliás, vamos falar um pouco da tal motivação? Ela é ótima, sim, mas é como aquele amigo que aparece só nos dias de festa. Quando o bicho pega, ela some. Já a disciplina, essa é a amiga fiel. Aquela que te segura pela mão quando tudo parece desabar e diz: vai, só mais um passo, só hoje, só agora. E esse só hoje se repete, até que se torna um novo jeito de viver. Se você esperar o momento ideal, vai esperar para sempre, porque ele não existe. Nunca vai haver um dia perfeito, com céu azul, energia de sobra, zero medo e toda a confiança do mundo. A verdade é que as melhores coisas que a gente constrói surgem no meio da bagunça mesmo, com dúvidas na cabeça, cansaço nos ombros e medo no peito. Mas com uma escolha firme: eu vou mesmo assim. E é nesse mesmo assim que mora a virada. Porque quando você age sem estar motivado, você está treinando o músculo mais importante da sua jornada, o da coerência. Aquele que te sustenta mesmo quando o mundo parece girar ao contrário. A cada pequena ação feita por decisão e não por impulso, você reforça para si mesmo que é capaz, que pode confiar em você. Às vezes, agir é simplesmente sentar para escrever durante 15 minutos. É escolher uma refeição mais saudável quando a vontade era pedir qualquer coisa. É colocar o tênis e sair para caminhar, mesmo que só pela quadra. A grande mágica está aí, no micro, no detalhe, no cotidiano. E tem uma coisa que os filósofos antigos já diziam e que ainda faz todo sentido: o dever é mais importante do que o desejo. O que você sabe que precisa fazer deve guiar seus passos, e não o que dá vontade no momento. Porque a vontade é volúvel, o dever não. Ele é o seu compromisso com você, é a sua palavra dada. E olha, isso tem um poder imenso. Você não precisa se transformar num robô frio e insensível, muito pelo contrário. O que estou te dizendo aqui é que você pode continuar sentindo tudo o que sente, mas ainda assim ser capaz de escolher com clareza. Você pode estar triste e ainda assim levantar da cama. Pode estar com medo e ainda assim dar aquele passo importante. É essa separação entre emoção e ação que vai te libertar. Porque a emoção, embora válida, não precisa ser um freio. Ela pode ser só uma brisa passando, enquanto você continua caminhando. Então, ao invés de depender de como você se sente para agir, que tal criar seus próprios pequenos rituais? Decidir que vai fazer determinada coisa todos os dias, sem debate. Tipo, eu medito 5 minutos toda manhã. Ou, eu leio 2 páginas antes de dormir. Não importa se é feriado, se dormiu mal, se o dia foi pesado, você vai lá e faz. Ponto. Esse tipo de compromisso, pequeno, simples, mas constante, constrói uma identidade sólida.
Você deixa de ser alguém que só sonha com mudanças para se tornar alguém que realiza um passo de cada vez. E essa consistência vai moldando não só o que você faz, mas quem você é. E aqui vai um lembrete carinhoso. Não se cobre resultados imediatos. O progresso real é quase sempre invisível nos primeiros tempos. Vai parecer que nada está mudando, que seus esforços são inúteis, mas isso é só a superfície. Debaixo dela, muita coisa já está se reorganizando, se reestruturando, ganhando força. Como a raiz de uma árvore que cresce antes de aparecer. Continue, mesmo sem aplausos. Continue, mesmo nos dias em que o espelho não reflete progresso algum. Porque esses são, muitas vezes, os dias mais importantes. Os dias em que você escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo sem nenhuma evidência externa de que está valendo a pena. E já que chegamos até aqui, deixa eu te pedir uma coisinha. Se esse conteúdo está te tocando de alguma forma, se algo aqui despertou um pensamento novo em você, me ajuda a continuar esse trabalho. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. E se puder, me conta aqui nos comentários. Qual foi o trecho que mais mexeu contigo até agora? Seguimos juntos. E agora é hora de falar de algo que, por mais simples que pareça, tem sido um grande sabotador da nossa evolução: a pressa. Vivemos num mundo onde tudo precisa ser imediato, rápido, instantâneo. Se não vê resultado em poucos dias, já parece que nada está funcionando. Se não muda de vida em uma semana, logo vem aquela sensação de fracasso. Mas será mesmo que a transformação verdadeira acontece nesse ritmo alucinado? Na real, não. Toda mudança duradoura precisa de tempo, de maturação, de repetição. É como cozinhar uma receita de forno. Se você tira antes da hora, estraga tudo. Fica cru por dentro, mesmo que pareça pronto por fora. O mesmo acontece com o nosso crescimento. Às vezes, a gente acha que está estagnado, que nada muda, que tudo parou. Mas por dentro, há uma revolução em curso, só que ainda invisível aos olhos. E aí vem a armadilha: desistir justo quando tudo está começando a fazer efeito. É como plantar uma semente, regar com carinho durante dias e arrancar da terra porque ela ainda não deu fruto. Parece absurdo, né? Mas a gente faz isso com a própria vida o tempo todo. Abandona processos só porque eles não trouxeram resultados rápidos. Mas quem disse que a pressa é sinal de sabedoria? O que é feito com calma, com paciência, com intenção, tem muito mais chance de durar. As mudanças verdadeiras não são como fogos de artifício, são como raízes. Crescem para baixo antes de florescer para fora. Precisam de silêncio, de repetição, de estabilidade. E sim, às vezes, o progresso parece lento, mas lento não é sinônimo de fracasso. Lento pode ser sinônimo de profundo. Tem uma frase de um pensador antigo que diz mais ou menos assim: avançar devagar não é o mesmo que estar perdido. E é verdade. Muitos dos processos mais transformadores da sua vida vão parecer lentos, confusos, até chatos. Mas são eles que te formam. São eles que moldam o seu caráter, sua paciência, sua resiliência. A gente foi treinado a buscar resultados instantâneos. Frases como "mude sua vida em 7 dias" ou "alcance o sucesso com 3 passos infalíveis" estão por toda parte. Mas, sinceramente, isso só aumenta a ansiedade e mina a confiança. Porque quando você não consegue seguir esse roteiro acelerado, começa a se culpar, a achar que o erro é seu. E isso não é verdade. O erro está na expectativa irreal, não na sua capacidade. O crescimento não é uma corrida, é uma construção. E nessa construção, os tijolos mais importantes são colocados nos dias silenciosos. Naquelas manhãs em que você acorda desanimado, mas ainda assim cumpre seu ritual. Nos momentos em que tudo parece igual, mas você escolhe agir como alguém que está em transformação. Isso é força verdadeira. Isso é consistência. E tem mais uma coisa que a gente precisa conversar.
Autoconhecimento não nasce só da leitura ou da meditação. Ele nasce do silêncio, do olhar honesto para dentro. É nesse espaço interno, livre de distrações, que você consegue se escutar de verdade. Entender o que te move, o que te paralisa, o que você vem repetindo sem perceber. Refletir não é perda de tempo, é o começo de tudo. Antes de querer mudar o mundo lá fora, é preciso entender o mundo aqui dentro. Porque sem essa clareza, a gente vive rodando em círculos, mudando de emprego, de relacionamento, de cidade, mas carregando os mesmos padrões, os mesmos medos, os mesmos mecanismos de autossabotagem. A mudança externa só faz sentido quando acompanha uma mudança interna. E essa mudança interna não grita, não chega com estardalhaço. Ela sussurra. Ela pede silêncio, coragem e presença. Pede que você se pergunte: o que estou tentando evitar com tanto movimento? Que parte de mim ainda busca a aprovação? Estou vivendo a vida que faz sentido para mim ou apenas seguindo o roteiro que esperavam de mim? Essas perguntas são desconfortáveis, eu sei, mas são nelas que mora a libertação. Porque a partir do momento em que você começa a responder com sinceridade, você ganha poder. Poder de escolha, poder de não repetir, poder de criar algo novo. E esse poder não vem da perfeição, mas da consciência. E por favor, não confunda reflexão com julgamento. Olhar para dentro não é se martirizar, não é se punir por não ter percebido antes. É acolher com compaixão todas as versões de si mesmo que existiram até aqui. Todas elas fizeram o melhor que podiam com o que sabiam naquele momento. E está tudo bem. O que importa é o que você escolhe fazer a partir de agora. É por isso que eu sempre digo: a mudança começa no silêncio, mas se sustenta na prática. Não basta entender, é preciso agir. E agir mesmo nos dias sem energia, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há garantias, porque é nessas horas que a mágica acontece. E agora, se você chegou até aqui, quero te fazer um convite especial. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se alguma parte desse vídeo mexeu contigo, me conta, sério. Compartilha aqui nos comentários a sua história. Me diz como você lida com esses momentos de confusão, como você encontra força para continuar, mesmo quando tudo parece parado. Ou me conta o que você aprendeu com essa conversa de hoje. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é um bom momento. Mas eu não quero que você se inscreva só por se inscrever. Quero que você se sinta parte disso aqui. Que veja esse espaço como um lugar seguro, onde a gente pode crescer junto, um passo por vez. Então, se fizer sentido para você, se inscreve. Me dá essa força para continuar compartilhando conteúdo com alma, com verdade, com intenção. Agora vamos mergulhar em um último ponto, que apesar de parecer simples, tem o poder de transformar completamente a forma como você encara sua própria jornada. Parar de pensar em tudo como sim ou não, sucesso ou fracasso, tudo ou nada. A gente foi ensinado a ver o mundo com essas lentes binárias. Ou está dando certo ou está dando errado. Ou você está mudando completamente de vida ou está estagnado. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro crescimento mora no meio disso tudo? O problema desse pensamento radical é que ele sufoca qualquer tentativa sincera de evoluir. Ele te diz que, se não for para começar com tudo pronto, então é melhor nem tentar. Que, se você não for perfeito desde o início, já fracassou. E isso paralisa. Faz com que você adie, evite, fuja. E no fim, nada acontece. Mas a vida real, a que acontece fora dos vídeos motivacionais de 10 segundos, é feita de tentativas, de falhas, de pequenos testes. O segredo está em mudar a pergunta. Em vez de faço ou não faço, tenta perguntar: qual é o menor passo possível que eu posso dar agora? Esse tipo de pergunta abre portas. Ela tira o peso da obrigação e coloca a leveza da possibilidade. Porque você não precisa mudar tudo hoje. Só precisa começar, do seu jeito, no seu ritmo.
E quando você começa assim, sem o peso da perfeição, algo mágico acontece. Você se movimenta. E o movimento, por menor que seja, já é uma forma de vencer o medo. É como caminhar num lugar escuro. Você pode não ver tudo, mas cada passo revela um pouco mais. E é isso que transforma. O passo, não a chegada. Às vezes a gente acha que precisa estar pronto, ter mais conhecimento, mais tempo, mais confiança. Mas isso tudo pode ser só uma forma elegante de adiar o que já poderia ter começado. A preparação infinita é, muitas vezes, procrastinação disfarçada. O medo veste roupa de prudência e a gente nem percebe. Mas enquanto esperamos pelas condições perfeitas, a vida vai passando. E aquilo que era possível ontem já virou oportunidade perdida hoje. Por isso, um princípio que pode te ajudar muito é o faço mesmo com medo. Porque o medo não vai desaparecer antes do primeiro passo. Ele vai caminhar junto por um tempo. Vai falar baixinho no seu ouvido que é melhor não tentar, que você não é bom o suficiente, que vai dar errado. E aí, você escolhe escutá-lo. Ou escutar a sua vontade de crescer, de fazer diferente, de viver com mais verdade. E para te ajudar ainda mais, tenta aplicar o famoso não importa o quê. Esse princípio simples é quase como um superpoder silencioso. Não importa se hoje você está cansado, triste, desanimado. Se você decidiu que vai fazer aquela pequena ação, então você faz. Com medo, com sono, com dúvida. Porque você já escolheu. E essa escolha não se renegocia a cada manhã. Ela vira sua âncora, sua base. A disciplina, nesse sentido, não precisa ser pesada. Ela pode ser amorosa, pode ser suave, mas firme. Ela te acolhe, mas também te empurra quando você precisa. E não se trata de virar alguém insensível, que ignora seus sentimentos. Muito pelo contrário. Trata-se de ser alguém que age apesar dos sentimentos, quando eles ameaçam paralisar. Isso é maturidade emocional, é força interna. E quando você aplica esse tipo de pensamento na sua rotina, tudo muda. Você começa a perceber que é possível criar uma nova identidade a partir de ações simples. Você deixa de ser alguém que só fala em mudar, para se tornar alguém que pratica a mudança diariamente, mesmo que ninguém esteja olhando. E de novo, não precisa fazer coisas grandiosas. Começa com o que é possível, com aquele exercício de 5 minutos, com aquela leitura antes de dormir, com aquele não que você se prometeu dizer, com aquele sim que você sempre adiou. É nesse chão firme da repetição que a transformação se constrói. Você não precisa provar nada para ninguém, nem mostrar que está em constante movimento. A direção importa mais do que a velocidade, e o propósito vale mais que o reconhecimento. Não se trata de virar um herói incansável, mas alguém real, presente, coerente com o que acredita. Alguém que caminha com os pés no chão e o coração desperto. Alguém que se conhece o suficiente para saber quando acelerar e quando parar para respirar. No fim das contas, esse vídeo não é um manual de perfeição. É um lembrete gentil de que a sua jornada não precisa seguir o roteiro de ninguém. Você tem o direito de ir devagar, de errar, de recomeçar quantas vezes forem necessárias. O que não pode é parar por medo, ou se esconder por achar que não está pronto. Porque a verdade é, ninguém nunca está totalmente pronto, e mesmo assim, seguimos. E se hoje você decidir dar só um passo, já está fazendo mais do que muita gente que ainda está esperando o momento ideal. Esse passo pode parecer pequeno, quase insignificante, mas é o início de um caminho. E todo caminho começa assim, com um simples "vou tentar". E se esse conteúdo tocou seu coração, quero te pedir algo especial. Não só que você se inscreva, mas que você fique, que faça parte dessa caminhada. Esse canal não é feito de números, é feito de pessoas. E se você chegou até aqui, é porque algo aqui dentro faz sentido para você. Então, se quiser, deixa aqui seu comentário. Me conta o que você aprendeu, o que te emocionou, o que você vai levar consigo depois desse vídeo.
Me conta a sua história, sua tentativa, sua dúvida, sua esperança. Porque é nisso que acredito. Em gente real, trocando experiências reais. E claro, se puder, compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando escutar essas palavras. Às vezes, o que você envia pode ser exatamente o que outra pessoa está precisando para dar o primeiro passo dela. Agora sim, com carinho, encerro por aqui. Obrigado de coração por ter ficado até o fim.